O mais revoltante é ter, inclusive, um presidente do Diretório Municipal do Partido do PT compartilhando os mesmos ideais. Quero dizer que, mesmo fora da política, um trabalho que eu sempre fiz, que foi prender vagabundo, prender bandido, né? Porque vagabundo tem um monte de lugar aí. Então, aqui, eu vou falar para você, na lata, vai ter briga sim. Primeiramente, eu não vou nem tecer comentários sobre essas falas do presidente da Câmara Municipal envolvendo o uso de drogas, o uso recreativo de drogas, porque ele fez um discurso ligando o diretório do PT, me ligando a esse tipo de conduta, esse tipo de atitude, pelo simples fato de defender um companheiro que foi sim difamado e muito nas redes sociais pelo presidente, senhor Wilson Rodoviário, compartilhando um monte de mentiras, um monte de fake news, falando que o Ivo traria a legalização das drogas para Piracaia, algo que é absurdo, impensável, ainda mais para alguém que estudou direito, não é, seu presidente? Se você não fez 5 anos de direito, deveria saber disso. Então, essa ligação é totalmente descabida, totalmente duvidosa, até porque eu nunca peguei e apoiei publicamente nada disso. Mas sim, vou apoiar os meus companheiros, vou apoiar as pessoas que são difamadas publicamente através de mentiras pelo presidente da Câmara Municipal. A proposição mostra-se compatível com os princípios que regem a administração pública, especificamente legalidade, publicidade e eficiência, além de atender aos requisitos de juridicidade e adequada técnica legislativa. Essa proposta, ela tem um condicionamento do uso, inclusive, da tribuna por cidadãos não integrantes do Poder Legislativo, conforme essa nova redação do artigo 288, que é uma prerrogativa que visa manter a ordem e a eficiência nas sessões legislativas. O estabelecimento de critérios administrativos, embora ele seja amplo, ele busca exclusivamente garantir que o espaço do legislativo aqui seja utilizado de maneira responsável e organizada. Ou seja, não deixando o uso por pessoas irresponsáveis que buscam, inclusive, dissipar mentiras, fazer uso da tribuna como palanque eleitoral, como verificamos, inclusive, uma chamada na internet, e várias vezes aí para a questão do Piraprev, que seria votado o Piraprev, né? Pessoas se intitulando como advogado dos servidores públicos, sem ser servidor público, mas, e sem ter procuração, mas defendendo, fazendo com que os vereadores fossem o vilão dessa história. Nós não podemos deixar pessoas vir aqui e fazer disso palanque político aqui, principalmente com falas de pessoas que simplesmente quer vir à tribuna na Câmara Municipal para dizer o que quer, ou até mesmo usar a tribuna para fazer as suas ideologias aqui, né, como ferramenta política. Mas é importante nós cuidarmos da nossa casa. O senhor varre a casa do senhor, pastor, porque eu varro a minha. Sujeira na minha casa eu não deixo, né? E acredito que todos os vereadores fazem isso. Então nós temos que cuidar da nossa casa. Não compete a outra pessoa, porque aqui é a casa do povo. E o povo elegeu os senhores para estar aqui, para defender os interesses do povo, não de uma pessoa que possa usar a tribuna para fins políticos. Temos certeza que nós vamos cuidar da nossa casa até o final do nosso mandato, porque Deus disse que é para nós fazermos a nossa parte aqui. Autoritário, antidemocrático e indiferente com bem-estar social. Essas são as palavras, essas são as características que definem exatamente a atuação do atual presidente da Câmara Municipal de Piracaia, o senhor Wilson Rodoviário. Existe uma diferença muito clara entre organizar uma instituição e controlar quem pode participar dela. Nos últimos dias, esta linha foi ultrapassada na Câmara Municipal de Piracaia. Eu solicitei o uso da tribuna, da palavra livre na tribuna, para falar de um tema de relevante e inquestionável interesse social, interesse público, por assim dizer, a eventual reforma do Piraprev, um assunto que inclusive mobilizou diversos servidores públicos, famílias, munícipes e muitas pessoas, porque, ao contrário do que o presidente afirma,
verdade, não é mentira. O senhor presidente mesmo afirmou na primeira sessão dos trabalhos do Legislativo, algo que inclusive está documentado por matéria jornalística, que já passaram projetos assim por lá e fica por aí disseminando que é mentira, que é fake news, mas tanto eu quanto ele, como todos vocês, todos que participaram dessa luta, sabem que é uma realidade, que é algo que já foi tratado, inclusive pelo próprio Piraprev, inclusive por diversos meios aí, nós temos links mostrando reuniões tratando de eventual reforma da Previdência. Então, é sim um tema de relevante interesse público e não é uma mentira, como afirma o senhor presidente Wilson Rodoviário. Ainda assim, o meu pedido foi negado. E isso por um motivo aparentemente formal. Mas acontece que o contexto não é formal, não foi um motivo formal. Porque paralelamente a isso, nós vimos posicionamentos públicos que tentam rotular e desqualificar pessoas, tornar pessoas aí indesejadas, calar a voz de certas pessoas, de certa parcela da sociedade, por parte também do nosso querido e amado presidente da Câmara Municipal, Wilson Rodoviário. O que o senhor presidente está fazendo é rotular posicionamentos e criar um ambiente ali na Câmara Municipal onde certas vozes, certa parcela da sociedade passa a ser indesejada única e exclusivamente por sua vontade, que ao seu bel prazer é soberana. Ele entende que ele é soberano e ele entende que ele que manda em tudo. E isso precisa ser dito com todas essas letras. Não é assim que funciona uma democracia. O presidente, o senhor presidente que se formou em direito deveria muito bem saber disso. A Câmara Municipal não é um espaço de concordância obrigatória, mas pelo contrário, é um espaço de divergência, é um espaço de pluralismo político e de debate de ideias. Não um espaço onde só pode falar, só pode dizer quem o próprio presidente, a seu bel prazer, determina ou quem é desejado ali no momento. Isso não existe, ainda mais quando tratamos de uma pauta de relevante interesse público e social envolvendo milhares de famílias, repito, milhares de famílias em nosso município. E quando critérios administrativos passam a ser usados de forma seletiva, o que se perde não é apenas um direito individual, é a própria confiança no processo democrático. Eu não estou tratando isso como conflito pessoal, deixando bem claro, estou tratando isso como uma questão institucional, como ela é. Por isso, esses fatos, inclusive a aprovação da resolução número 109 de 2026, foi sim levada ao Ministério Público e também, se necessário, será levada ao Poder Judiciário, porque é inconcebível que algo assim aconteça, que passem a selecionar quem pode e quem não pode fazer uso da tribuna, da palavra livre, com critérios extremamente subjetivos, abrangentes, amplos, né? O controle aí pleno pela presidência, pelo senhor presidente da Câmara, Wilson Rodoviário. Ou seja, só fala quem ele quer, quem ele não quer, não fala e acabou. Então, assuntos que ele não quer que sejam tratados, como é o caso da reforma da Previdência, da eventual reforma da Previdência que ele nega até o último momento, mas entra em contradição, inclusive participou de reuniões para tratar sobre o tema, não podem ser faladas. Esses temas não podem ser tratados. É assim que passou a ser após a resolução número 109 de 2026. Porque é preciso garantir que o acesso à tribuna e a própria participação política não dependa de alinhamento ou posicionamento ideológico, independentemente de quem quer que seja. E só para deixar bem claro, eu estou do lado de quem realmente defende a democracia, de quem realmente defende o Estado Democrático de Direito, não no time de um ex-presidente que teve aí seu avião apreendido com 40 quilogramas de cocaína, né? Isso o senhor presidente não fala durante a sessão oficial. Isso o senhor presidente não expõe em seus posts. Tal como o senhor presidente também não expõe que foi ele o responsável por trazer aí uma pessoa que foi presa, que foi acusada de pedofilia para Piracaia, como Gabriel Monteiro, né? Enquanto ele não era nem vereador. Não é mesmo, senhor Wilson? Não é mesmo, presidente? Isso não é democracia. Você impor a sua posição, o seu posicionamento, do jeito que você quer, excluir qualquer parcela da sociedade civil de participação muito mais do que legítima, nada mais é do que uma ditadura. É simples assim. Como de costume, sempre estou e sempre estarei do lado da democracia.
não sendo uma fala tão rasa, sensacionalista, uma fala como a do senhor, seu presidente, que irá me intimidar ou que irá me calar, muito menos as pessoas pelas quais eu luto, pelas pessoas, pela causa que eu luto, pela causa que todos nós lutamos, por um regime realmente democrático e participativo, que respeite as ordens, respeitem os mandamentos constitucionais. Você que fez direito, que se formou em direito, deveria saber disso.